Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz, aqui estamos nós para a terceira parte das nossas objeções ao Dr. Rodrigo Silva, que fala acerca do livre-arbítrio. Bom, o Dr. Rodrigo Silva, aos 19 minutos e 26 segundos do seu vídeo, diz que é uma falácia confundir soberania de Deus com presciência divina. Aí eu gostaria de perguntar, quem é que faz essa confusão entre soberania de Deus com presciência divina? Não somos nós calvinistas. Não somos nós. Nós temos muito bem firmado esse conceito de soberania divina. Assim como também temos muito bem firmado o conceito de presciência divina. Aliás, existe uma deturpação em relação ao conceito de presciência, quando nós seres humanos equivocadamente, procuramos igualar o atributo incomunicável de Deus, que é a onisciência, à presciência. E tudo isso por conta de uma interpretação equivocada em relação a alguns textos, dentre eles um de Pedro. Vamos lá, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, eu já gravei um vídeo, inclusive, falando a esse respeito. Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bom, eu já falei aqui num vídeo gravado algum tempo atrás sobre a distinção que há entre a onisciência de Deus e a presciência, que Pedro coloca aqui, né, como presciência de Deus. O que Pedro queria dizer com presciência de Deus? E o que quer dizer a onisciência de Deus? Trata-se do mesmo conceito, do mesmo sentido, do mesmo significado? Onisciência, como nós dissemos, é um atributo incomunicável de Deus. Deus sabe todas as coisas. Nesse exato instante, nesse exato momento, nós temos que utilizar de linguagem humana, porque nós não temos outra, né? Então nós temos que falar de modo humano para falar de algo para o qual nós não sabemos explicar. Deus tem o conhecimento de tudo, exatamente agora, nesse instante. O conhecimento dele de todas as coisas é simultâneo. Não há pré e nem pós. É agora. Tanto é verdade que Deus não está no ontem, Deus não está no hoje, Deus não está no amanhã. Aí alguém fala, mas como não está no hoje? Não, ele está no sempre. Por incrível que pareça, né? É sempre. Quando Deus disse para Moisés lá por ocasião da libertação do povo do cativeiro egípcio, Moisés argumentou com Deus, Senhor, quando o povo me perguntar com ordem de quem eu estou fazendo isso, o que eu devo responder? Quem é o Senhor? Então Deus ordenou a Moisés dizer para o povo o seguinte, olha, eu serei o que serei, me enviou a vocês. Você vai dizer isso. Eu serei o que serei. Não é eu sou o que sou, como está no nosso português. O sentido do hebraico é isso. Eu serei o que serei, me enviou a vocês. Isso quer dizer o quê? Deus não está no ontem, Deus não está no hoje, Deus não está no amanhã, Deus está no sempre. Tem como a gente equacionar isso, dirimir isso, assimilar isso? Com profundidade, amplitude, largueza? Não, não tem. Então vamos discutir aqui. Por que Pedro expressa aqui o seguinte, eleitos segundo a presciência de Deus Pai? Então qual seria a distinção
do nosso ponto de vista, entre onisciência, que é o fato de Deus saber todas as coisas nesse exato instante, no agora, né? Nesse momento, simultaneamente, ele sabe de todas as coisas. E a presciência de Deus expressa pelo apóstolo Pedro aqui. A presciência de Deus existe para nós. Em forma de quê? Em forma de profecias. O que são as profecias senão um pré-conhecimento, uma presciência daquilo que Deus determinou que iria acontecer? Em muitos casos, a profecia ou algumas profecias foram condicionais. Elas estavam condicionadas a uma determinada ação por parte do povo, ou por parte de alguém. Em muitos casos, as profecias estavam condicionadas. Foram profecias condicionais. Mas em muitos outros, as profecias que Deus deu foram profecias decretivas, incondicionais, não dependeria da ação do homem para elas acontecerem. Por exemplo, uma profecia que é incondicional, quer o homem queira, quer não, quer o homem aceite, quer não, quer ele faça alguma coisa, quer não. Jesus vai voltar. E por incrível que pareça, tem um doido aqui no YouTube dizendo que Jesus não vai voltar. Isso é um equívoco, é um erro, não haverá a segunda vinda de Jesus. Olha, pelo amor de Deus, evite gente que queira falar de forma explícita contra aquilo que a palavra de Deus declara explicitamente, de forma categórica. Jesus vai voltar. Né? Então tá, a volta de Jesus é uma profecia incondicional. Jesus vai voltar, quer você queira, quer não, quer eu queira, quer não, quer eu faça alguma coisa ou não, Jesus vai voltar. Certo? Essa é uma profecia incondicional. Então, a presciência de Deus existe para nós. O próprio apóstolo Pedro aqui na sua epístola, na sua carta, ele diz aqui no verso 10, olha: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Verso 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Vocês estão vendo que quando Pedro fala de presciência, ele está tratando do que mesmo? Nós fomos eleitos segundo aquilo que Deus, através dos profetas, predisse, revelou a nós. Deus revelou esses fatos que iriam acontecer a nós. E isso nos chega enquanto profecia, isso nos chega enquanto presciência. Ou seja, é o conhecimento de algo que ainda não se deu, não se atualizou, não aconteceu. No entanto, Deus previu, Deus não só previu, né? Ele predeterminou e, através dos profetas, deu profecias a nós. É essas profecias que são aquilo ao qual Pedro se refere aqui como presciência de Deus Pai. Isso aqui não significa que, e nós vamos ver isso aqui não significa que Deus elege com base na previsão de fé. Ou seja, é o que os arminianos dizem, é o que a igreja a qual o Dr. Rodrigo Silva pertence afirma, dentre outras coisas. Olha, Deus elege sim,
Deus predestina sim, mas não é essa predestinação conforme vocês calvinistas estão preconizando aí não. Deus elege com base na previsão de fé. Ou seja, Deus antevê, né? Porque ele é onisciente, então ele antevê, até nisso, né? Para falar de onisciência, a gente tem que se utilizar de algo que é nosso, né? Não existe essa antevisão em Deus, existe para nós. Para nós, Deus antevê. Para ele, não. Né? É algo simultâneo. Então, Deus antevê que José vai se salvar. Então, como ele anteviu que José vai se salvar, ele elegeu José para a salvação. Porque ele anteviu que José, através do seu livre-arbítrio, aceitaria Jesus, se converteria e se salvaria. Ele só elege esses a quem ele antevê que vão aceitá-lo. Aí ele não elege aqueles que ele antevê que irão rejeitá-lo por conta do seu livre-arbítrio. É assim que as coisas são e é isso que Pedro está querendo dizer aqui. É um engodo isso, né? Essa versão sobre presciência é um engodo. Essa versão de eleição ou predestinação com base na antevisão de Deus, na presciência de Deus, é um equívoco. Não é? Então, olha só como é interessante. Os adventistas, como boa parte dos arminianos, creem que a salvação pode ser perdida. Pode ser perdida. Se, e somente se, Deus elege, segundo a visão pré-científica, digamos assim, do adventismo. Se Deus só elege aqueles que ele antevê que irão aceitá-lo por conta do seu livre-arbítrio, como é que fica a salvação desses? Ele anteviu que esses aceitariam. Então ele elegeu. Ele elegeu. Mas ele elege no momento em que eles recebem ali o trabalho de regeneração do Espírito Santo e são batizados. É nesse instante que Deus os elege. Né? Deus não os elege antes do tempo. Tem esse detalhe também, né? Tem esse detalhe também. Então, tá bom. Então, quer dizer que, mesmo com relação a esse a quem Deus elegeu, porque ele anteviu que iria aceitá-lo por conta do seu livre-arbítrio, se ele, por conta do seu livre-arbítrio também, decidir largar de mão de Jesus, abandonar Jesus, apostatar, eu queria saber como é que fica a situação desse que Deus elegeu, porque anteviu que ele iria aceitar Jesus. Ou, com relação a esses, Deus não os elege, porque também antevê não só a primeira, a aceitação primeira, mas também ele antevê a rejeição posterior. A lógica seria essa, né? Não, a esses ele não elege, porque além de antever a sua aceitação, Deus também anteviu a sua rejeição. Então, esses ele não elege. Tá bom, então quer dizer que ele só elege eficaz e eficientemente aqueles que ele anteviu que irão aceitar e nunca vão abandonar Jesus por conta do seu livre-arbítrio. Como é que esse pode perder a sua salvação, então? Como? É o que eu perguntaria ao ilustre doutor Rodrigo Silva, né? Isso são hipóteses, né? O que nós estamos tentando deixar claro aqui é o seguinte: presciência de Deus existe para nós que estamos desse lado de cá, da dimensão cósmica, né? Agora, para Deus não existe pré nem pós-ciência, né? Deus é a própria ciência. Ele tem o conhecimento de todas as coisas nesse exato instante, de forma simultânea, porque Deus está no sempre, Deus não está na corrente do tempo, né? Não existe pré nem pós para Deus, certo? Então vamos lá. Dito isso, eu quero mostrar para vocês o que é que o Dr. Rodrigo Silva afirma com relação a essa questão de soberania divina e presciência, soberania de Deus e presciência divina. Por isso que eu perguntei aqui, quem é que faz isso?
Quem é que confunde soberania de Deus com presciência divina? Não somos nós, calvinistas. Não somos nós, são vocês. São vocês arminianos que fazem essa confusão entre soberania divina, soberania de Deus e presciência divina. Olha só, eu fiz questão de anotar ipsis literis aqui, o silogismo construído pelo doutor Rodrigo Silva com base nessa suposta falácia que ele diz que alguns constroem ao confundir soberania de Deus com presciência divina. Lembro mais uma vez, não? O doutor Rodrigo não tem como acusar nós dessa falácia que ele está falando aí, né? Porque nós temos muito bem firmado tanto o conceito da soberania de Deus quanto da presciência, né? Então vamos lá, olha o silogismo aqui, que ele elaborou com base nessa falácia. É falácia que alguns cometem, né? Alguns cometem. Bom, se Deus sabe que X, eu estou utilizando as palavras que ele utilizou lá. Quem assistir o vídeo dele vai ver isso, tá? A partir do minuto 19 e 52 segundos. Ele diz, se Deus sabe que X vai acontecer, logo X vai acontecer. Essa é a primeira premissa, ele diz. A segunda premissa é, X aconteceu. A conclusão é, logo, X vai acontecer porque Deus assim viu. Veja que esse é o silogismo que o doutor Rodrigo Silva atribui àqueles que, segundo ele, fazem uma confusão entre soberania de Deus e presciência divina, tá? Ele constrói esse silogismo para se referir a esses que, segundo ele, constroem essa falácia de confundir soberania de Deus com presciência divina. É o que nós calvinistas não fazemos. Aí ele continua. O fato de Deus saber uma coisa de antemão, isso aqui é dele, né? Isso aqui é do Dr. Rodrigo Silva. O fato de Deus, preste bem atenção nisso aqui, irmãos. O fato de Deus saber uma coisa de antemão não significa que aquilo tem que acontecer. Porque Deus sabia. Ele arremata. É porque iria acontecer que Deus soube. Eu confesso a vocês que eu fiquei aqui, né, martelando aqui nesse resumo, nessa síntese, né, elaborada pelo Dr. Rodrigo Silva. Presta atenção de novo, vamos ver se você entende o que ele disse aqui. Tentando desconstruir a suposta falácia que alguns cometem ao confundir soberania de Deus com presciência divina. Ele diz, olha, o fato de Deus saber uma coisa de antemão não significa que aquilo tem que acontecer, porque Deus sabia. É porque iria acontecer que Deus soube. Ai, meu Deus do céu! Qual é a diferença? Se Deus sabe que determinado fato vai acontecer, ele sabe de antemão. Esse de antemão é nosso, tá? A gente tem que sempre estar falando isso. Se Deus sabe de antemão que um determinado fato vai acontecer, isso necessária e obrigatoriamente tem que acontecer, ora bolas. Porque Deus sabia que iria acontecer e vai acontecer. Aí ele diz, não é por isso não. É porque iria acontecer é que Deus soube. Ou seja, tentando tirar de Deus duas coisas. Primeiro, o fato dele ser onisciente. Ele não pode negar a sua onisciência. E aí há algo que o doutor Rodrigo Silva afirmou nesse vídeo dele aqui, que é terrível e espantoso, que eu vou repetir para vocês aqui agora. Então,
Deus não pode negar a sua onisciência. Não pode. Ora bolas, se Deus em sua santa onisciência sabe de antemão acerca de um fato, isto terá que acontecer obrigatoriamente. Aí vem o doutor Rodrigo Silva, não. Não é por conta disso aí não, porque ele sabia que algo que vai acontecer, que tem que acontecer não é por isso não. É porque iria acontecer que Deus soube. Então Deus soube que iria acontecer. Quando ele soube que iria acontecer? Não foi de antemão, antes do fato acontecer? Ou ele só soube porque o fato já aconteceu? É claro que não, né? Ele teria que saber antes, porque ele é onisciente. Então, pelo amor de Deus, doutor Rodrigo Silva, eu peço encarecidamente que o senhor reveja esse seu argumento, esse seu posicionamento acerca dessa questão aqui de onisciência, do fato de Deus saber de antemão, ou ele só sabe de uma coisa porque essa coisa irá acontecer, mas ele já sabe que vai acontecer, então tem que acontecer. Agora é porque vai acontecer aleatoriamente à vontade de Deus, é que ele sabe que vai acontecer? É isso que o senhor quer dizer? Meu Jesus amado, misericórdia. Olha, é difícil. Por isso eu quero fazer uma pergunta, quem sabe duas, quem sabe três. Uma pergunta eu vou fazer e vou ler alguns textos aqui para a gente tentar dirimir essa questão que o doutor Rodrigo Silva, ele mais confunde do que explica. Essa é que é a verdade. Mais confunde do que explica. Vamos lá, doutor. Aquilo que Deus... Essa pergunta é com base no que você afirmou aqui, tá? Ipsis literis. Aquilo que Deus sabe de antemão, por exemplo, vamos facilitar o nosso entendimento acerca desse assunto? Por exemplo, a morte de Cristo na cruz. Doutor Rodrigo, morte de Cristo na cruz. Aquilo que Deus sabe de antemão, exemplo, a morte de Cristo na cruz, teria que acontecer porque Deus sabia. Ou porque iria acontecer de qualquer jeito, é que Deus soube que Jesus iria morrer na cruz. Qual seria a diferença entre uma coisa e outra, doutor Rodrigo Silva? Estou elaborando, estou fazendo essa pergunta com base no seu silogismo, na sua conclusão, no seu arremate daquele silogismo que você engendrou aí. Estou citando um exemplo para ficar mais fácil, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender. Vou repetir de novo. Aquilo que Deus sabe de antemão, por exemplo, a morte de Cristo na cruz, teria que acontecer porque Deus sabia? Ou porque iria acontecer é que Deus soube? Eu estou levando em consideração as suas palavras, doutor. E qual seria a diferença, então? Qual seria a diferença? Outra pergunta. Jesus morreu numa cruz porque Deus sabia que iria acontecer? Ou porque ele soberanamente determinou e, portanto, sabia de antemão o que aconteceria? Essa é uma pergunta que o calvinista faria para o senhor, doutor Rodrigo Silva. Vou repetir, tá? Jesus morreu numa cruz, doutor Rodrigo Silva, porque Deus sabia que iria acontecer? Ou porque ele soberanamente determinou e, portanto, sabia de antemão que aconteceria este fato de Jesus morrer numa cruz? E aí? Olha, deixa eu ler agora, meus queridos irmãos, dois textos, aliás, três, mas dois deles em Atos. O primeiro deles se encontra em Atos capítulo 2, versos 22 e 23. Acompanhem comigo a leitura bíblica, por favor. Atos 2, 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres,
prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este quem? Jesus, né? Entregue, olha só isso aqui, irmãos. Sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Vocês viram aqui, meus irmãos, algo tremendo nesses dois textos? Tremendo, e que nós devemos observar com muita calma, com muita cautela. E o que é? Olha, o apóstolo está dizendo o seguinte: este Jesus a quem vocês mataram foi entregue. Entregue a quem? A eles, né? A vocês. Pelo determinado desígnio. O que é desígnio? Vontade. Desígnio é vontade, é propósito, é algo proposital. Determinado desígnio. Houve uma vontade por trás da entrega de Jesus aos judeus para que ele morresse numa cruz. Houve um desígnio, houve uma vontade, um beneplácito de Deus para que isso acontecesse, para que Jesus fosse entregue e morto numa cruz. Houve determinado desígnio, ou seja, Deus determinou. E olha, de novo, a expressão e presciência de Deus. Por que e presciência de Deus? Porque, como eu disse, comentando a primeira epístola de Pedro, é Pedro que está fazendo esse discurso aqui. Pedro volta a citar de novo a expressão presciência de Deus. Por quê? Porque a entrega de Jesus, com a sua consequente morte, foi profetizada antes. E isso nos chega como presciência. Profecia, presciência para nós. É isso. Isso foi predito nas Escrituras Sagradas. Isso foi profetizado. Então isso nos chegou enquanto presciência proveniente de Deus. Mas o fato a ser salientado aqui é que Deus não só sabia que iria acontecer. Não aconteceu só porque Deus sabia. Não aconteceu só porque ele sabia. Aconteceu porque ele, antes de saber, determinou que isso, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, que isso acontecesse. Então, nós temos que parar de construir litígios entre a soberania de Deus e a sua onisciência. Não existe litígio entre a soberania de Deus e a sua onisciência. Não deveria existir litígio entre a soberania de Deus e a nossa livre agência. Não deveria existir esse litígio. No entanto, há esse litígio por parte de quem mesmo? Por parte, especialmente, dos irmãos adventistas, que advogam, dentre outras coisas, como o Dr. Rodrigo Silva afirmou, e pasmem vocês, olha só o que ele afirmou acerca da soberania divina. Isso aqui é impressionante. A soberania divina, por amor, assume um ponto vulnerável. Aliás, o que significa mesmo soberania divina? O que significa mesmo soberania divina? Soberania é a qualidade de algo ou alguém que é soberano, isto é, uma autoridade superior, com mais poder e domínio em comparação aos demais.
Numa soberania, o poder fica concentrado nas mãos de um único indivíduo, organização ou instituição. Soberania também pode se referir ao poder máximo, que é dado a determinada pessoa ou entidade, no que diz respeito a uma respectiva área ou assunto. Poder máximo. Aí o doutor Rodrigo Silva diz que, por amor, a soberania divina assume um ponto vulnerável. Isso quer dizer o quê? Que Deus, em função do seu amor, ele não pode exercer a sua soberania no mais alto grau, com todo o seu significado e força, por amor. Então ele tem que vulnerabilizar a sua própria soberania por conta desse amor. Eu queria saber, meu Deus do céu, de onde Dr. Rodrigo Silva tirou este absurdo acerca da soberania divina? De onde? De onde mesmo? Eu sei. Ele está defendendo algo que pressupõe o quê? Esse calcanhar de Aquiles na soberania de Deus, segundo ele, que é livre-arbítrio humano. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, não é? Soberano, poder máximo, assume um ponto de vulnerabilidade na sua soberania por conta do que mesmo? Do livre-arbítrio humano. Porque diante do livre-arbítrio humano, há uma vulnerabilidade na soberania de Deus que o impedirá de agir com relação ao livre-arbítrio do ser humano. Jesus, misericórdia, Senhor! Como aceitar eu não posso ridicularizar isso não pode ser ridicularizado, porque isso está associado ao caráter santo de Deus, à personalidade santa de Deus. Eu não posso ridicularizar isso. Eu sinto vontade de rir quando eu ouço algo nesse sentido. Mas eu não posso, eu tenho que me conter, porque isso é grave. Isso é grave. Então quer dizer que o Deus soberano assume um ponto de vulnerabilidade na sua soberania quando ele se encontra diante do que mesmo? Da soberania humana. O que significaria, então, nesse caso, o livre-arbítrio humano, senão a soberania do ser humano em relação a Deus? Porque a soberania de Deus se torna vulnerável, segundo o doutor Rodrigo Silva, diante do livre-arbítrio humano. Deus não pode fazer nada. E se ele faz, conforme nós calvinistas assumimos que ele faz, então Deus, por conta do nosso posicionamento, dos nós calvinistas, Deus é ditador, é despótico, é tirano, é mau. Não é verdade? Aí, veja, toda a culpa de Deus ser tirano, despótico, um Deus ditatorial, arbitrário, maldoso, carrancudo, deverá ser atribuído ao nosso posicionamento que nós temos da soberania de Deus. Jesus, misericórdia, Senhor, misericórdia. É impressionante. E aí, meus queridos, ele resolve falar um pouco no seu vídeo sobre a questão de Faraó. Ele cita de novo a questão de Faraó. Ele não entra assim, ele não vai a fundo, né? Mas ele cita a questão de Faraó. Faraó, lá do Egito. Aí ele volta a citar essa questão. Eu já vi ele falando sobre essa questão uma vez, né? Fiquei estarrecido também com relação ao que ele disse. Aí eu fico me perguntando como, como entender que Deus, diante de Faraó,
exerceu a sua total e mais plena soberania. Vamos entender um pouquinho, vamos entender um pouquinho essa questão do faraó, e aí eu encerro esse vídeo com essa questão para depois voltar com outros vídeos, porque calma, ainda tem mais coisas que vocês precisam saber que ele disse acerca de livre-arbítrio e acerca de Deus, que deveria estarrecer qualquer estudante mediano da Bíblia, quanto mais os mais experientes, os mais capazes, né? Bom, vamos lá. Em Êxodo capítulo 4, versículo 21, quando Moisés regressa ao Egito, Deus diz a Moisés o seguinte: olha, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Entenda uma coisa aqui, meus queridos. Antes de qualquer coisa, Deus está falando para Moisés que é para ele ir para diante do Faraó. Pedir para que Faraó libere o seu povo, para que seu povo possa adorá-lo livremente. Certo? Só que, paradoxalmente a isso, Deus também já prediz a Moisés, já diz para Moisés o seguinte: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele, o quê? Para que não deixe ir o povo. No entanto, eu quero que você vá para diante do Faraó e peça para que ele deixe ir o povo, mas eu vou endurecer o coração do povo. Não parece uma coisa nonsense isso aqui, não parece? Os ateus poderiam ler esse texto aqui e rir na nossa cara. Os agnósticos do mesmo modo. Não parece uma coisa nonsense? Mas espera lá, deixa eu tentar entender essa questão. Deus quer ou não quer que seu povo seja liberado para que seu povo o adore? Quer ou não quer, afinal de contas? Ou Deus está brincando com Faraó e com Moisés sobre essa questão? Deus quer realmente que o povo seja liberado. Mas é óbvio, além de querer que o povo seja liberado, Deus tem um propósito maior com isso também. Deus tem um propósito maior com tudo isso. Por isso ele diz para Moisés o seguinte: olha, quero que você vá lá, peça a Faraó para deixar meu povo ir, mas eu vou endurecer o coração dele para que ele não deixe meu povo. E aí, olha só o que acontece aqui no capítulo 7, verso 3. Êxodo, aí mesmo, Êxodo. Eu, porém, vamos ver de novo, 7, 1 a 3, 7 de 1 a 3 para contextualizar. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aqui a gente já começa a vislumbrar um pouco dos propósitos de Deus dizer para Moisés que, apesar dele desejar que o seu povo seja libertado do cativeiro egípcio, ele vai endurecer o coração de Faraó. Aqui a gente começa a perceber um pouco do propósito maior de Deus com relação a essa história, essa conjuntura, esse cenário meio paradoxal. E por que a gente começa a entender? Por conta disso aqui, ó. Multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Certo? Então, nós temos esses detalhes. Aqui no verso 12, no verso 13, no verso 13 diz assim: todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aqui no verso 13 de 7 de Êxodo, fica parecendo que não foi Deus propriamente que endureceu o coração de Faraó, mas o coração de Faraó é que se endureceu, né? Por conta do que mesmo? Do seu livre-arbítrio. Ele
não temia a Deus, não reconhecia o Deus de Israel como Deus criador, governador do universo, soberano de todo o universo. Então, o coração dele se endureceu por conta do seu livre-arbítrio, né? Mas veja, se Deus não tivesse dito, eu vou endurecer o coração de Faraó, e nós lêssemos simplesmente o verso 13 aqui, nós poderíamos presumir isso mesmo. Não, foi o coração de Faraó que se endureceu, não foi Deus que endureceu o coração dele, né? Vamos ler o Êxodo 9, 12? Aliás, antes de 9, 12, vamos ler o Êxodo, capítulo 8, verso 15 e verso 19. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. De novo, nós temos a impressão de que o coração de Faraó é que, por conta do seu suposto livre-arbítrio, é que o quê? Endureceu, continuou endurecido. Mas logo à frente é dito o seguinte, olha, como o Senhor tinha dito. Mas o que foi que o Senhor disse? Que o coração dele se endureceria por conta do seu livre-arbítrio? Ou porque Deus interviria soberanamente sobre o coração, que é mente, né? O coração de Faraó para que ele o endurecesse. É óbvio que é isso o sentido, né? Deus intervindo no coração de Faraó e fazendo com que ele ficasse endurecido, certo? Olha o verso 19. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Mais uma vez, o coração de Faraó se endureceu. Mas o texto bíblico diz, como o Senhor tinha dito. Então, foi tudo conforme o dito do Senhor, que antes de qualquer coisa já deixou claro para Moisés o seguinte, olha, eu vou endurecer o coração dele. Olha o verso 32 aí mesmo de Êxodo 8. Mas ainda esta vez endureceu o Faraó o coração e não deixou ir o povo. Mais uma vez, nós temos essa impressão de que, por conta do seu suposto livre-arbítrio, ele endureceu o seu próprio coração. E não foi Deus que entrou nessa história, né? Muito bem. Em Êxodo 9, versículo 7, está dito o seguinte, Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Mais uma vez, nós temos a impressão de que aqui é o Faraó, através do seu suposto livre-arbítrio, endurecendo seu coração. Mas no verso 12 é dito que, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Aqui nós já temos uma reafirmação de que quem estava por trás desse endurecimento do coração de Faraó era quem mesmo? O Deus soberano. O Deus soberano, em quem não há nenhum ponto de vulnerabilidade. Não há isso em Deus. Olha o que diz Êxodo 10, 20. Êxodo 10. Não, vamos ler o Êxodo 9, 35 ainda. 9:35 de Êxodo. Assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel. Mais uma vez, nos parece que aqui foi o coração do Faraó que continuou endurecido de acordo com o seu suposto livre-arbítrio. Mas vamos ler Êxodo 10, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Olha, quem quiser brigar com a palavra de Deus, fique à vontade. Eu não vou brigar com a palavra de Deus, não. Eu não vou brigar com a soberania de Deus. Eu não vou fazer como faz o Dr. Rodrigo Silva e afirmar que por amor Deus... Como foi que ele disse mesmo? Por amor à soberania divina, assume um ponto vulnerável. Eu não vou afirmar isso, porque o verso 1 de Êxodo 10 está dizendo claramente, categoricamente, eu endureci até aqui, até esse ponto,
Deus vai confirmar aquilo que ele havia predito para Moisés. Eu endureci o coração de Faraó. Fui eu. Fui eu. Deus está dizendo aqui através de Moisés, Êxodo 10, 1. Você vai brigar com a palavra? Se você vai, fique à vontade, mas não me meta na sua briga. Eu vou ficar aqui aceitando a palavra como ela é. Olha o verso, olha que diz aí o verso 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. De novo, mais uma vez, Deus endurecendo o coração de Faraó. Olha o verso 27 de Êxodo 10. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir. Por que Faraó não quis deixar o povo ir? Porque Deus, segundo a palavra dele, diz que, soberanamente, a soberania dele está implícita aqui, endureceu o coração de Faraó. Ele endureceu. Certo? Ele endureceu. Não brigue com a palavra, meu irmão. Não entre em litígio com a palavra, você vai se dar mal. Você vai perder sempre se você brigar com a palavra de Deus. Você vai perder sempre. Êxodo 11, verso 10. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Mais uma vez, mais uma afirmação inspirada, dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó e por isso Faraó não deixou o povo sair. Êxodo 14, verso 4. Êxodo 14, verso 4 está dizendo o seguinte: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado. Olha só esse versículo, gente. Olha só esse versículo, como ele é importante. Endurecerei o coração de Faraó para... Vamos ler o contexto de 14? Vamos ler do verso 1 em diante para vocês se contextualizarem, porque senão a gente perde alguma nuance que é muito importante aqui com esse texto aqui, tá? É com esse texto aqui, com essa consideração sobre Faraó, que eu vou encerrar este vídeo, tá bom? Então vamos lá, olha. A partir do verso 1, Êxodo 14. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, em Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, veja que o povo já tinha saído. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Você percebe que mesmo depois de ter liberado o povo, Deus interveio mais uma vez, endurecendo o coração de Faraó, no sentido de fazer com que Faraó perseguisse o povo. Mas por que mesmo? Deus tinha um propósito santo com isso. Olha o propósito santo de Deus sendo expresso aqui no versículo 4. Olha só. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Olha que propósito maravilhoso. Deus estava de um modo tremendo. É bem verdade que de um modo vingativo, não vingativo, mas vingador é o termo correto, né? Fazendo justiça ao seu povo, determinando esse juízo ao Faraó e a todo o seu exército, para fazer com que os egípcios soubessem que ele é Deus. Olha só que maravilha. Olha o que está escrito no verso 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Vocês conseguem perceber a grandiosidade desses textos que nós lemos?
Vocês conseguem perceber, vocês conseguem extrair desses textos que nós lemos a soberania divina? O Deus Criador, o Deus de Israel como Deus Supremo. Soberania divina agindo de conformidade com a soberania divina, sem nenhum ponto de vulnerabilidade. Sem nenhum ponto de vulnerabilidade. Deus interveio no coração de Faraó. E o que é coração, meus queridos irmãos? Coração é mente. Coração é mente. Na Bíblia, coração é mente. Tem um texto aqui em Salmos, se eu me lembrar, porque isso está me ocorrendo agora, não sei se eu vou conseguir encontrá-lo, mas olha, eu achei o texto. Está aqui em Salmos 33, verso 11. Olha só que Salmos 33, verso 11 nos diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Olha o verso 14. Do lugar de sua morada, olha isso aqui. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Agora vem o ponto alto disso que eu queria mostrar para vocês. Verso 15. Ele que forma o quê, meus irmãos, que estão lendo comigo agora o texto bíblico, o texto sagrado? Ele que forma, ele referência a Deus, que forma o quê mesmo? Que forma o quê? O coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Forma o coração de quem mesmo? De quem mesmo Deus forma o coração? De todos os moradores da terra, conforme diz o versículo 14. É Deus que forma o coração. Isso significa, no entanto, que Deus é tirano, que Deus mete o pé na porta do coração das pessoas e impõe a sua vontade de forma ditatorial, tirana, arbitrária. É isso que significa esse texto? Não é isso que significa esse texto. Olha, se nos dermos conta de que na Bíblia o coração é a sede dos nossos pensamentos e desejos mais íntimos, esse texto aqui que eu acabei de ler, versos 14 e 15 de Salmos 33, ele cresce em importância, meus irmãos. Vamos retornar à experiência de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó sem, no entanto, meter o pé na porta do seu coração ou da sua mente. Deus não forçou o Faraó a endurecer o seu coração contra ele e contra o seu povo. O que Deus fez simplesmente? Deus simplesmente passou por alto. Não permitiu. Olha, veja que ele, logo no início, ele disse para Moisés: olha, eu pretendo multiplicar aqui na terra do Egito sinais e maravilhas. Qual era o propósito de Deus em multiplicar os sinais e maravilhas? Fazer com que os egípcios soubessem que ele é Deus. Esse foi o propósito. Olha só como Deus é maravilhoso. Esse foi o propósito de Deus soberanamente não ter permitido que o Faraó se sensibilizasse diante da dor e do sofrimento dele e do seu povo, diante das pragas que Deus estava derramando sobre ele, sobre o seu povo, sobre o seu reino e até sobre os seus primogênitos, e até mesmo o seu primogênito. Então, foi através desse sofrimento, dessas pragas, que Deus multiplicou ali no território egípcio, que Deus, ele não permitiu que o coração de Faraó se sensibilizasse. Parecia que ele se sensibilizava e deixava, depois ele voltava atrás e recuava. Depois ele deixava ir, depois ele voltava atrás. Era uma luta, não era? Vocês percebem essa luta ali de Faraó com relação às pragas? Uma praga caía, ele se sensibilizava diante do sofrimento, parecia que ia deixar o povo, mas depois voltava atrás, o coração se endurecia de novo. Ou seja, Deus trabalhando no sentido de não permitir que ele se sensibilizasse diante do sofrimento, porque Deus tinha intenção de multiplicar os sinais ali para revelar aos egípcios que só ele é Deus. Esse era o propósito maravilhoso
que estava por trás do endurecimento do coração de Faraó. E não a tirania de um suposto Deus tirano, arbitrário, ditatorial e perigoso, né? Como quer impingir a nós essa pecha, impingir a nós calvinistas a pecha de que se as pessoas sustentarem o que nós pensamos acerca de Deus, Deus terá que ser impiedoso, tirano, cruel, ditatorial. Meu Pai do céu, quanta desonestidade, não é? Quanta desonestidade. Eu tenho mais que dizer a esse respeito e vou dizer no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo. Tudo isso para rebater essa ideia expressa pelo Dr. Rodrigo Silva de que, por amor, a soberania de Deus assume um ponto vulnerável. Ele disse isso. Deus não pode ser totalmente soberano, não. Não pode. Por amor, ele não pode. Vejam a que ponto, a que absurdo o ser humano, um ser humano intelectualizado, cheio de conhecimento, né? de muito conteúdo científico, ele chega ao ponto de dizer isso, que a soberania de Deus assume um ponto de vulnerabilidade para defender a sua orientação teológica, que é mentirosa, corrupta, equivocada, errática. É impressionante, né? Você que me assistiu até agora, eu rogo as bênçãos de Deus sobre você. E amanhã nós vamos publicar mais um vídeo mostrando mais algumas afirmações cabeludas e algumas interpretações falaciosas do Dr. Rodrigo Silva acerca da questão livre-arbítrio. Fique com Deus, na paz e na graça de Jesus. Amém.